Olá, abençoados, abençoadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais um devocional. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma reflexão. Eu sou Mari Vieira e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 15 do livro de Jó, dando continuidade aí, a esse livro que tem nos ensinado tanto. Então já pega sua Bíblia e abra comigo a leitura que diz assim: Então Elifaz de Temã respondeu: Um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento. O sábio não se envolve em conversas sem propósito, nem usa palavras sem sentido. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Seus pecados dizem à boca o que ela deve falar. Suas palavras se baseiam em engano astuto. Sua própria boca o condena, não eu. Seus próprios lábios depõem contra você. Acaso você foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de serem criados os montes? Estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é dono da sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Homens idosos de cabelo grisalho, mais velhos que seu pai, pensam exatamente como nós. A consolação de Deus não é suficiente para você? Palavras amáveis não lhe bastam? O que o fez perder a razão? Por que seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos? O que é o ser humano para se considerar puro? Pode alguém nascido de mulher ser justo? Deus não confia nem nos anjos. Aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto que tem sede de perversidade. Escute e eu lhe mostrarei. Falarei com base em minha experiência. Ela é confirmada pelo relato de homens sábios que ouviram as mesmas verdades de seus antepassados, daqueles aos quais foi dada a terra, muito antes de chegar qualquer estrangeiro. Os perversos se contorcem de dor a vida toda. Os cruéis estão reservados tempos de sofrimento. Em seus ouvidos ressoam sons de terror e mesmo em dias tranquilos temem o ataque do destruidor. Não se atrevem a sair no escuro por medo de serem mortos pela espada. Ficam perambulando e dizendo: onde posso encontrar pão? Sabem que o dia da sua destruição se aproxima. Vivem angustiados e aflitos, cheios de terror, como um rei que se prepara para a batalha, pois agitam os punhos contra Deus e desafiam arrogantemente o Todo-Poderoso. Com seus fortes escudos levantados, avançam contra ele em rebeldia. Em sua prosperidade, o rosto dos perversos inchou e sua barriga acumulou gordura. Suas cidades, porém, serão arruinadas, habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar. Suas riquezas não durarão, seus bens não permanecerão e suas propriedades não se estenderão pela terra. Não escaparão das trevas, o sol abrasador queimará seus ramos e o sopro de Deus os destruirá. Que não se iludam mais ao confiar em riquezas vazias, pois o vazio será sua única recompensa. Serão cortados na flor da idade, seus ramos jamais voltarão a verdejar. Serão como a videira cujas uvas são colhidas cedo demais, como a oliveira que perde as flores antes mesmo que se formem os frutos. Pois os ímpios não têm futuro. O fogo destruirá sua casa, enriquecida com subornos. Concebem desgraça e dão à luz maldade. Seu ventre só gera engano. Nós acabamos de ler, então, falas de Elifaz, um dos amigos de Jó. Ele acusa Jó de ser pecador, de ter causado o sofrimento que está vivendo. O texto que nós acabamos de ler, a palavra nos mostra sobre o julgamento, e nos traz aí uma reflexão sobre fé e sobre como nós enfrentamos momentos de dificuldades. Nós vemos que ele acusa Jó por ser culpado de seu sofrimento. Ele tenta convencer Jó de que sua dor é consequência de pecado e que ele precisa se arrepender. Mas será que toda dificuldade que nós enfrentamos é reflexo de algo que fizemos de errado? O que isso nos ensina sobre julgamento e sobre como nós reagimos diante das adversidades? Olha só, as pessoas ao nosso redor, elas tentam julgar, situações, às vezes as nossas situações de desespero, de crise, de deserto, de vale,
sem entender o contexto real. As pessoas se apressam em julgar, né? As pessoas têm pressa ao falar, ao olhar para a situação do próximo e apontar, né, como justificativa e dar um argumento. As pessoas têm facilidade de culpar os outros quando enfrentam dificuldade. O sofrimento também não é necessariamente um castigo. E como a fé em Deus pode permanecer firme, deve permanecer firme, mesmo em meio a acusações ou dificuldades, né? Nós precisamos nos manter firmes, firmados na palavra, no Deus que nos deu a vida, que nos conhece, que nos sonda. Porque se nós formos ouvir tudo que falam a nosso respeito, às vezes a situação até piora. São tantos apontamentos, são tantas críticas. Hoje em dia, com as redes sociais como estão, as pessoas julgam facilmente. Todas têm um argumento de imediato. Todas têm uma justificativa de imediato. E se você não estiver firmado, baseado na palavra de Deus, na Bíblia, você acaba se confundindo e desconfiando, né? De que Deus, esmorecendo sua fé, achando que Deus é um Deus que pesa a mão toda vez que você pecar, toda vez que você pisar, atravessar um sinal vermelho. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui, porque todos nós somos falhos e pecadores em todo o tempo. E isso não é uma justificativa para que a gente viva no pecado. Nós não podemos viver na prática pecaminosa, né? O pecado para nós, cristãos, que conhecemos a Bíblia, tem que ser um tropeço, né? Pecar significa errar o alvo. Então, a gente tropeça, né? A gente erra, a gente falha o tempo todo e a gente recalcula a rota e a gente pede perdão e a gente reconhece. É assim nossa vida. O tempo todo nós estamos em obra até o grande dia. Mas não é por isso, porque pecamos, que o Senhor vem e manda uma dificuldade. O Senhor vem e manda uma prova. Muitas vezes o Senhor está testando mesmo a nossa fé. O Senhor está querendo ver onde está o nosso coração. Se nós realmente temos raiz na palavra, se nós realmente o amamos e confiamos nele acima de tudo, mesmo quando as coisas saem do nosso controle. Então é importante lembrarmos que o sofrimento nem sempre é um castigo. Ele pode ser uma oportunidade de fortalecimento da nossa fé, um tempo de aprendizado. Jó, mesmo em meio ao sofrimento e às acusações, ele continua buscando a verdade e a presença de Deus. A lição que nós podemos tirar então desse capítulo é que, em meio às dificuldades, nós não devemos nos desesperar ou nos deixar abalar pelo julgamento dos outros. Nós devemos lembrar que Deus sabe de todas as coisas e mesmo nos momentos de dor, Ele está conosco, Ele está no controle. Então, se você está aqui me ouvindo, se está passando por um momento difícil, um momento de julgamento, um momento de críticas, de apontamento, não perca a esperança. Tem um alvo que é Cristo. Esteja firmado na palavra de Deus. Confie no Senhor e continue firme na sua fé. E agora eu te convido a fechar seus olhos. Vamos fazer uma oração sincera a Deus, pedindo por compreensão, fé, força diante dos desafios. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e querido, Pai, nós te agradecemos por este momento de reflexão, te agradecemos pela sua palavra, que é viva e eficaz, vem e faz o que lhe apraz, Senhor. Pedimos que nos ajude a não julgar os outros, não queremos ser como ele faz, Senhor, não queremos ter um argumento pronto, não queremos ter uma crítica prontamente, nós não queremos apontar o dedo para o outro. E nós pedimos também, Pai, que o Senhor nos ajude a confiar mais no Senhor, especialmente em momentos difíceis, de aflições, de angústia, que a nossa fé seja fortalecida e que nós possamos sempre encontrar no Senhor a nossa esperança. Abençoe a cada pessoa que está aqui comigo, Pai, nesse devocional. Dê a ela a paz que excede todo entendimento. Guarda essa casa, guarda essa família, guarda essa causa. Guarda todos debaixo da tua mão protetora, que eles sintam verdadeiramente o teu amor e a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.
E se você gostou desse devocional, dessa reflexão, não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar para que alcance outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, ative, se inscreva aí, ative o sininho para não perder os próximos devocionais, que eu tenho certeza que Deus irá falar com você e continuará falando com você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, então nós precisamos ser fortalecidos o tempo todo ouvindo a palavra dele. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e até o próximo devocional.